é assim, essa questão, né, de 1 mais 1 no relacionamento, a gente tá acostumado a dizer que 1 mais 1 é 2, né? É isso que a gente aprendeu a vida inteira na matemática. Essa é uma visão que eu até convido vocês a destruir, porque 1 mais 1 não é 2. A pisciana que nunca soube fazer conta, mas essa conta eu sei fazer. 1 mais 1 não é 2. Vamos lá, por quê? A gente entende que num relacionamento, 1 mais 1 é uma unidade inteira, né? É um todo maior. E também, indo aí no contrassenso, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 1, ou 1 mais 1 é 3, né? E nesse 1 mais 1 é 3 nos relacionamentos, é porque tem a minha individualidade, a sua individualidade, e o que a gente carrega conosco, que é essa individualidade, esse ser sagrado, que é o relacionamento, uma entidade viva. Então, somos 3. Então, aqui, você precisa decidir, né, como que você quer os seus relacionamentos, né? Porque 1 mais 1 é 2, é pouco para um relacionamento, porque quando você traz a sua bagagem e junta com a bagagem da outra pessoa, bagagem de vida mesmo, né? De experiências, de vivências, de traumas, de felicidades, de memórias boas. E quando você só cuida da sua e descuida da mala do relacionamento ou da mala do outro, você descuida do todo, né? E quando você descuida da sua, né? Isso é falta de amor. E daí, lembrando do nosso hábito que a gente quer criar, de amar-se cada dia mais, a gente precisa ter para dar. E se a gente só se preocupa com a mala do parceiro, da parceira, e a gente esquece da nossa, falta de auto-amor. E se a gente, eu cuido da minha individualidade nesse relacionamento, eu dou conta das coisas da vida, eu faço, aconteço, e o parceiro, a parceira vira um roommate aqui, né? Vira uma pessoa com quem você divide as contas, que você encontra no seu quarto à noite. E deixa de ser uma conjugalidade, porque a gente esqueceu daí da terceira mala, que é a mala do relacionamento, do conjunto, dessa unidade, que precisa ser alimentada, né? A gente precisa germinar isso com todo carinho e amor, que é esse momento, né, de vocês dois, ou de vocês três, vamos sair de um pensamento, né, de casal, para ir para trisal, para o que vocês quiserem, que não tem certo e errado nessa vida, a gente só quer amar, né? Então, ela daí chama a gente para uma quarta tarefa em relação a se colocar na vida de uma maneira amorosa, ainda mais numa conjugalidade, que é decidir o que você precisa viver e o que você precisa deixar morrer dentro desse casal, trisal, enfim. Vamos aqui expandir a mente de quem está nos ouvindo. Ai, ai, ai. Então, você está pronta? Você está pronto para deixar morrer o que precisa morrer nesse relacionamento? E isso faz parte da nossa renovação, da nossa entrada para o novo diária, né? A gente não precisa mudar de parceiro, de parceira para buscar o novo, porque a gente se refaz a cada dia e o outro também. Então, um chamado aqui que ela faz é assim, olha, não espere, tem aquela frase, né? Não, um dia quando eu estiver pronta, quando eu tiver. As mulheres são mais neuróticas com isso do que os homens, né? Quando eu tiver com X peso, X não sei o quê, com o abdômen trincado, com a pele com produto de beleza já agindo, com o cabelo assado, eu vou me colocar numa nova relação, num novo eu, numa nova relação, nessa minha relação. Mas não, então assim. Nunca estaremos prontas. Acho que essa frase, e nunca estaremos prontos, né? Nessa frase, a gente consegue ter coragem para fazer as mudanças que a gente precisa hoje, porque nós nunca estaremos prontos. Então, o desejo, vamos lá, né? Nas questões do sagrado feminino e sagrado masculino, o desejo de controlar, ele é linear. Ele está ligado a uma masculinidade que também não respeita a sua própria ciclicidade. Então, é impossível para a gente viver sem ser na forma circular, né? Então, a gente já falou um pouquinho aqui dos picos e vales, mas entendendo que a vida e os nossos relacionamentos todos, inclusive o nosso amor próprio, a gente não acorda se amando todo dia, é um exercício, é uma prática diária, né? Então, a gente tem na vida altos e baixos, né? A gente tem picos de energia, e falta de energia, picos de poder, momentos na vida que eu já tive muito poder, e momentos na vida que eu falei, gente, eu preciso pedir ajuda, eu não consigo fazer as coisas sozinhas mais.
Então, eu tenho picos, inclusive, de boa alimentação e vale de junk food, né? Às vezes eu peço uma pizza e tá tudo bem, né? Eu tenho picos na minha vida que eu recebo muito mais oportunidades, eu tô aberta para enxergá-las. E buracos que eu falo assim, como que eu faço para sair daqui? Não tô vendo nenhuma luz no final do túnel. E isso é a vida, né? Isso em relação a bons relacionamentos, maus relacionamentos, ter uma boa saúde, não ter uma boa saúde de vez em quando. Então, entender essa ciclicidade da vida é entender que isso permeia a nossa vida e permeia os nossos relacionamentos em todo momento, enquanto a gente respirar, tá bom, gente? Então, não tem como sair disso. A gente está vivendo, sim, esse eterno ciclo de vida, morte e vida, né? Que esse é o ciclo que vem, né, da dia, noite, e a gente vai se renovando a cada estação, né? A cada final de outono, inverno, vem, né, essas estações do ano, elas também entram em contato com o que a gente vê no micro, né, no dia a dia dos horários dos 24 horas do dia, com o amanhecer, pico do sol, entardecer, anoitecer, as estações do ano, as 4 estações do ano refletindo isso, e também no mês, né, com as fases da lua. Então, entender como isso se dá fora, né, nesse concreto, nisso que a gente pode ver, né, o sol nascendo, o sol se pondo, as estações do ano, as fases da lua, a gente percebe como a gente é dentro. Então, a natureza é uma grande, grande mestra, né? Olhe para ela e você vai conseguir elaborar as coisas dentro do seu coração. E ela traz isso, né? Assim, a gente tem alguns momentos da vida que a gente realmente está mais vulnerável e declarar essa vulnerabilidade para o parceiro, para a parceira, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o primo, é um ato de coragem, né? E é um ato de coragem porque a gente, hoje, nesse mundo super individualista, capitalista, a gente vive numa ilusão da autonomia, né? Mas nós vivemos uma comunidade. Eu, assim, trazendo isso um pouquinho para a minha realidade, só para dar um exemplo para vocês, eu queria realmente mudar algumas coisas do meu prédio, então eu entrei para o conselho. E eu fiz tantas coisas em poucos meses, e agora esse mês vai ter a reeleição de síndico, de conselho, e eu estou colocando o meu cargo à disposição porque eu quero ver o novo, né? Claro que eu vou ficar sem ninguém se manifestar. Mas eu fiz tantas mudanças aqui, eu falei, gente, a última mudança é instalar uma estante para objetos de doação, para a gente fazer uma permuta, uma troca aqui de coisas que eu não quero mais, que não funcionam para mim, que eu posso doar para alguém ou outra pessoa do prédio que possa ser útil, ou até para os funcionários do prédio. Então, a gente colocou toda a parte de reciclagem. Então, eu quis ver essa mudança, né? E eu não sou autônoma, eu dependo de toda uma comunidade, que no caso são 144 apartamentos. Então, como eu me relaciono com essas pessoas, com os meus vizinhos? Né? E eu, como membro do conselho, as pessoas vêm sempre com problema, né? Daí eu vou, troco o zap, só faltava abraçar, só não abraço por causa do Covid. Mas eu falei assim, vamos lá, eu estou à disposição, vem participar do grupo de trabalho com a gente. Então, é um outro jeito de se colocar no mundo, né?